Olá, povo de Deus. Vamos ao nosso devocional diário. Hoje é quinta-feira, dia 23 de junho do ano 2022. 23 de junho do ano 2022. É o dia que nos fez o Senhor, diz a Bíblia. Alegremo-nos e regozijemo-nos nesse dia. Amém? Estamos lendo a carta aos Hebreus, na versão da Bíblia de Jerusalém. E vamos fazer a leitura hoje do capítulo 12 da carta aos Hebreus, que está dividido na versão da Bíblia de Jerusalém em porções. A primeira porção vai do versículo 1 ao versículo 4, sobre o tema o exemplo de Jesus Cristo. E diz assim, esta primeira porção: portanto, também nós, com tal nuvem de testemunhas ao nosso redor, rejeitando todo fardo e o pecado que nos envolve, corramos com perseverança para o certame que nos é proposto, com os olhos fixos naquele que é o iniciador e consumador da fé, Jesus, que em vez da alegria que lhe foi proposta, sofreu a cruz, desprezando a vergonha, e se assentou à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição por parte dos pecadores, para não vos deixardes fatigar pelo desânimo. Vós ainda não resististes até o sangue em vosso combate contra o pecado. O exemplo de Jesus Cristo nos é apresentado nesta primeira porção. A partir do versículo 5 até o versículo 13, o tema é a educação paterna de Deus. Leiamos, diz assim: vós esquecestes a exortação que vos foi dirigida como a filhos. Meu filho, não desprezes a correção do Senhor, não desanimes quando Ele te repreende. Pois o Senhor educa a quem ama e castiga a quem acolhe como filho. É para a vossa correção que sofreis. Deus vos trata como filhos. Qual é, com efeito, o filho cujo pai não corrige? Se estáis privados da correção, da qual todos participam, então sois bastardos e não filhos. Nós tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigir, e os respeitávamos. Não haveremos de ser muito mais submissos ao Pai dos Espíritos, a fim de vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o que lhes parecia bem. Deus, porém, nos educa para nosso bem, a fim de nos comunicar sua santidade. Toda a correção, com efeito, no momento não parece motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, no entanto, produz naqueles que assim foram exercitados um fruto de paz e de justiça. Por isso, reerguei as mãos enfraquecidas e os joelhos trôpegos, endireitai os caminhos para os vossos pés
a fim de que o que é manco não se extravie, mas antes seja curado. A educação paterna de Deus, né? O escritor da carta faz um paralelo da educação que recebemos de nossos pais por um pouco de tempo e a educação que recebemos do Pai dos Espíritos, daquele que é eterno. E a sua educação é para nos conduzir à vida eterna. Vamos prosseguir na leitura, ainda capítulo 12 da Carta aos Hebreus, versículos 14 ao 17, sobre o tema castigo da infidelidade. Diz assim: procurai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, vigiando atentamente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja raiz alguma da amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Não haja impuro algum ou profano, como foi Esaú, o qual por uma só refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Sabeis ainda que em seguida, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar para o arrependimento, embora com lágrimas o tivesse procurado. O castigo da infidelidade. Ele traz aqui o autor o exemplo do primogênito de Isaac, Esaú, a quem lhe era devido o direito de primogenitura, a bênção do pai, mas ele desprezou esse direito, não foi fiel ao Deus de seu avô Abraão, não foi fiel ao Deus de seu pai Isaac, logo foi rejeitado, e o seu irmão mais novo, Jacó, tomou o seu lugar. Prossigamos na leitura, agora do versículo 18 do capítulo 12 até a conclusão do capítulo 12, versículo 29. O escritor vai falar das duas alianças. Leiamos. Vós não vos aproximastes de realidade palpável, o fogo ardente, a escuridão, as trevas, a tempestade, o som da trombeta e o clamor das palavras, cujos ouvintes suplicaram não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar a montanha, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era terrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e atônito. Mas vós vos aproximastes do monte Sião e da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste, e de milhões de anjos reunidos em festa, e da assembleia dos primogênitos cujos nomes estão escritos nos céus, e de Deus, o juiz de todos, e dos espíritos dos justos que chegaram à perfeição, e de Jesus, mediador de nova aliança, e do sangue da aspersão mais eloquente que o de Abel. Prestai atenção para não deixar de ouvir aquele que vos fala.
porque se não escapam do castigo quando recusam ouvir aquele que os advertia sobre a terra, com maior razão ainda não escaparemos nós, se nos afastarmos de quem nos fala do alto dos céus. Ele, cuja voz um dia abalou a terra, agora proclama: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez anunciam o desaparecimento de tudo que participa da instabilidade do mundo criado, a fim de que subsista o que é inabalável. Visto que recebemos um reino inabalável, guardemos bem esta graça. Por ela, sirvamos a Deus de modo que lhe seja agradável, com submissão e temor, pois o nosso Deus é um fogo abrasador. As duas alianças, a aliança do monte, firmada com Moisés, a aliança do Sinai, e a aliança em Cristo Jesus, uma nova aliança no seu sangue. E aqui o autor se dirige diretamente aos cristãos de origem judaica. Fique firme, persevere, porque é mais excelente a firmeza na fé do que recuar e voltar para trás. Que lição preciosa que chega até os nossos dias. Amém? Seja abençoado, você e sua família, em nome de Jesus. Amém.